Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 30 de abril de 2021, e na realidade esse vídeo surgiu de última hora. Me deu uma vontade enorme de falar disso, porque eu fiz a live há pouco tempo com o Gustavo Golo, e assim que a gente saiu do ao vivo, né, a gente ainda ficou um tempo conversando, e eu disse para ele que meu canal é um canal subversivo, né? Aí eu pensei depois, poxa, mas o que é ser subversivo? Então vamos discorrer um pouquinho sobre isso. Aproveitar para fazer um teste aqui nesse meu novo fundo verde, né, que eu comprei aí pela internet, que sinceramente eu não estou muito animado, não. Não sei se isso vai prestar, mas vamos ver. Muito bem, subversão, que vem da palavra latina subvertere, né? O que significa exatamente? Vertere, em latim, é verter mesmo, uma coisa fluindo, acontecendo. Tem alguma coisa a ver com de verticalidade, uma coisa, por exemplo, água vertendo em um sentido. Então, subverter é você inverter essa tendência, esse fluxo, né? Ou seja, você virar algo de cabeça para baixo. Essa é a ideia de subversão, que depois, na evolução do idioma, passou a ser uma ideia meio que de destruição, derrubada da ordem estabelecida. Ora, em algum grau, qualquer pessoa minimamente sã tem que ter algum grau de subversividade. Porque, pergunte para você mesmo, para qualquer pessoa, alguém acha que o mundo é exatamente como ele deveria ser, que é o melhor mundo possível, que nada precisa ser alterado? Não, ninguém pensa isso. Nenhuma pessoa sã pensa isso. As pessoas podem ser cautelosas com as mudanças, podem pensar duas vezes. Eu já expliquei várias vezes sobre a questão do conservadorismo. Eu me considero um conservador. Eu tenho vídeos explicando isso. Mas esse conservadorismo é um extremo cuidado com as propostas de mudanças e você honrar também a tradição dos antepassados, porque elas nos trouxeram aqui. Mas isso não significa, de forma alguma, uma rejeição total a mudanças. Não, todo mundo acha que alguma coisa tem que ser alterada. E quanto mais problemática que você seja uma ordem estabelecida, mais você tende a ser subversivo. Claro que existem graus dessa subversão. Uma coisa é só você fazer uma crítica e esperar pelo melhor. Outra coisa é você já agir de uma forma mais concreta em prol dessa alteração desse estado de coisas. E dependendo da disparidade da sua ação com a realidade factual, o seu grau de hostilidade com essa ordem pode aumentar até chegar ao ponto do conflito franco direto. Evidentemente não estou nesse sentido desse conflito, mas é claro que eu tenho um grau evidente de subversão com a ordem que nós temos, assim como eu creio a maioria dos frequentadores do meu canal. Mas bem, o que significa isso exatamente? Em primeiro lugar, o fato de que os principais responsáveis por manter esta ordem, que estão nas posições de destaque, nas posições de poder, o fato é que nós desconfiamos da maioria deles. E aqueles que têm mais condições de alterar ou manter tal ordem, nós também somos muito desconfiados deles. Por exemplo, nós temos aqui, no momento, uma série de valores, uma série de conceitos que dominam o imaginário da nossa civilização. Se você critica esses conceitos em si, você pode até estar submetidos a ele. Você pode até não estar propondo uma ruptura drástica, mas a simples crítica a determinados conceitos que são consagrados na sociedade é um evidente discurso subversivo. Então, nesse ponto, no que eu sou subversivo com relação à ordem que nos cerca, o sistema que nos envolve? Evidentemente, eu acho que o nosso sistema econômico não é bom, é um sistema que perpetua uma distorção. E essa distorção não é uma coisa que obedece a uma simples ordem natural das coisas. A desigualdade do nosso sistema econômico não é meritocrática. Envolve algum grau de meritocracia? Sim, pode envolver, mas muito baixo. A maior parte dessa desigualdade socioeconômica que nós temos se dá por uma manutenção de uma falha desse sistema que é deliberadamente mantido para perpetuar esse negócio em favor de pessoas que estão favorecidas. Então, isso é só para citar alguns pontos. O confronto constante contra essa ordem, que vem, antes de tudo, da proliferação de ideias que ajudem a desafiá-la, com a intenção de que mais pessoas percebam isso e mais pessoas comecem a pautar a sua visão de mundo de uma forma mais crítica. Ora, a postura de disseminar esses discursos é uma postura que, em última instância, nós esperamos afete a realidade
positivamente, segundo o nosso ponto de vista. Então, assim, nós vamos agindo, vivendo nesse mundo da maneira como nós pudermos e tentando dar a nossa contribuição da melhor forma possível, enquanto uma bebezinha fica aqui me incomodando, aprontando aqui, né, coisinha fofa, vai para lá. Pois bem, assim sendo, em que sentido somos, em que sentido eu sou subversivo? Pois bem, em que sentido este canal é subversivo? Serve até como uma espécie de introdução, né, ao canal. A primeira coisa que eu costumo colocar é que eu sou um antiliberal, mas tome muito cuidado, porque não é ser contra a liberdade, nem nada disso. Tem vídeos falando sobre isso. A questão é que tem uma ordem vigente, e essa ordem ela abraça essencialmente uma ideologia que nós costumamos chamar de liberal. Embora poderia se colocar muitas aspas aí. É liberal em que sentido? Porque ela fala em nome da liberdade, mas esse falar em nome da liberdade está em benefício daqueles que já estão em posição de poder. Porque quando você está numa posição de poder muito elevado, você pode usufruir plenamente da liberdade, porque você tem poder para isso. Enquanto aqueles despossuídos, aqueles que não têm poder, praticamente não têm condição de usufruir de liberdade alguma. É aquele caso. Pergunta lá para um mendigo, uma pessoa que está passando fome na rua, se ela está preocupada com desregulação de mercado de capitais, com liberdade para abrir uma empresa, com a liberdade para viajar para o exterior, com a liberdade de mudar de sexo. Nada disso interessa a ela, porque ela não tem nenhum poder para usufruir dessas liberdades. Já os poderosos têm plenos poderes de usufruir de todas as suas liberdades possíveis. Então, são sempre eles que fomentam o discurso da liberdade. E mais, ao fomentar esse discurso e promover ações na sociedade que, em tese, favoreceriam uma liberdade geral, a única coisa que acontece é que os mais poderosos consolidam suas posições de poder. Porque ao supostamente oferecer apenas liberdades formais, o que você está fazendo é acabando retirando elementos que, na verdade, dão poder às pessoas que estão em condições desvantajosas. E ao tirar isso delas, elas ficam menos empoderadas e vão ficar mais fracas e cada vez menos capazes de exercer suas liberdades individuais. Exemplo, desregulamentar legislações trabalhistas, com 1001 argumentos dizendo que isso é muito bom, só que só faz deixar as pessoas mais pobres, os empregos mais precarizados, maior desemprego, mais gente na rua sem ter renda, e esse pessoal sem renda não tem como exercer liberdades de uma forma mais plena. Ele está carente de um mínimo de poder para exercer essas liberdades. Então, é claro que esse discurso nunca vem nesse sentido. Pelo contrário, pois, pegando esse exemplo específico de que você desregulamentando a legislação trabalhista, desregulamentando o mercado de trabalho, você beneficiaria todo mundo, ele esbarra no puro e simples fato da realidade que toda vez que você faz isso, o efeito é o contrário, é aumento de desemprego e redução da taxa salarial. Tem aquele indivíduo que diz que se você acabar com o salário mínimo, aumenta a empregabilidade, porque é o salário mínimo que impede o empregador de contratar alguém que às vezes tem pouca experiência, que ele acha que não mereça um salário tal. Isso até poderia acontecer num caso ou no outro, apesar de que você tem as condições de empregado aprendiz que poderia pagar menos, mas quando você faz por exemplo, elimina o salário mínimo, o que você vai fazer fatalmente é reduzir o salário em geral. Então, o que acontece? Você enfraquece a sociedade, ou pelo menos as pessoas necessitam disso, elas vão ter menos dinheiro, vão ter menos poder e vão poder usufruir menos das suas liberdades, enquanto a sobra da redistribuição dinâmica disso vai concentrar mais ainda no topo, aumentando o poder dos mais ricos. Não tem nenhum outro motivo pelo fato desse discurso liberal de hoje ser completamente financiado pelas elites financeiras. E então esse é o primeiro aspecto crucial dessa minha subversão contra essa mentalidade liberal. Lembrando que isso não é, nem nunca foi uma defesa da liberdade geral. Pelo contrário, tem uma frase muito boa que eu atribuo a um colega meu de internet, o André Levy, que ele colocou o seguinte: o problema é que o liberalismo já foi uma defesa da liberdade da pessoa física. Hoje, ele é a defesa da liberdade da pessoa jurídica. Ou seja, é a disposição das empresas poderem explorar mais eficientemente a mão de obra.
Então é contra essa ordem liberal estabelecida que nesse aspecto se configura na questão financeira. Mas agora eu vou colocar num outro sentido, a sentido cultural. É aquela questão das liberdades individuais que você tem para ser o gênero que você quiser, de que a pessoa tem que ter tal liberdade, você pode expressar sua sexualidade livremente, etc. e tal. Mais uma vez, isso aí só vai beneficiar uma parcela da sociedade que tiver em condições de usufruir isso. Porque quem estiver numa situação mais primária, isso aí é absolutamente irrelevante, porque está mais preocupado com outras coisas. Embora possa ter um ou outro caso específico que isso beneficie também. Mais uma vez, se isso beneficia principalmente essas classes mais elevadas, isso por si só é apenas um pequeno problema. Ele se torna um problema grande a partir do momento que esse discurso se torna mais importante que a pauta econômica em si, que é o que acabou acontecendo nas esquerdas. Nessa questão de feminismo, de aborto, de liberação de drogas, de todas essas coisas que são vieses de liberdade individual ou liberdade cultural que atende principalmente as classes mais abastadas. E com isso essas pautas que se infiltram naquele segmento político-ideológico que deveria estar representando a população desfavorecida, ao se infiltrar e passar a defender interesses quase que exclusivos de uma elite, ela se afasta do apoio dessas partes menos favorecidas, que são essencialmente religiosas, e a religião é vista como uma espécie de aprisionamento à liberdade individual. E o que acontece é o efeito contrário. A população repudia essa pauta e aí derruba por tabela tanto esse liberalismo cultural, quanto aquele progressismo econômico que costuma vir atrelado, que é a ideia exatamente de você confrontar o liberalismo econômico. E pelo outro lado, nós temos o fato curioso, que o espectro político-ideológico que tende a se colocar em oposição, ele tende a defender essas tradições populares, que são muito queridas pela maioria da população, e ao mesmo tempo vem atrelado com um fã do liberalismo econômico. Então nós temos aqui, aquilo que eu vou repetir pela enésima vez, é uma elite bilionária que controla todo o sistema financeiro, todo o sistema de telecomunicações, todas as grandes empresas, inclusive as empresas de tecnologia, que financia, de um lado, o liberalismo cultural, de outro lado, o liberalismo econômico. Para colocar de uma forma mais simplificada, financia o neoconservadorismo e a neo-esquerda, uma neo-direita e uma neo-esquerda. E, no final das contas, acaba corrompendo os dois lados e assume o controle total do espectro político. Portanto, é uma completa ilusão de que nós vamos... É uma simples questão de substituir esquerda por direita, direita por esquerda, porque no final das contas ambos estão sob controle desse mesmo elitismo financeiro. É contra esse sistema que estarei me rebelando sempre, e que vai se manifestar em ter um posicionamento contrário a privatizações, tanto quanto um posicionamento contrário a abortismo, ou um posicionamento contrário à desregulação de mercado de capitais, você reduzir impostos sobre os mais ricos e ao mesmo tempo ser contrário a essas pautas de que você tem que ficar dando um monte de adereços de liberdades de gênero, de mil e uma identidades, não sei o que lá, que não interessam praticamente a ninguém, apenas para causar um frisson, uma perturbação numa sociedade que está precisando de mais coisas. E o pior, vamos ser sinceros, as grandes plataformas digitais, como esta aqui onde nós estamos, apoiam principalmente essa pauta cultural, que dependendo do viés, você vai dar um peso maior para um lado ou por outro, favorecendo, como sempre, os mesmos de sempre. Então nós vamos estar sempre enfrentando esse tipo de mentalidade, e nesse ponto que está a subversão. E não só nisso, mas em vários outros níveis também, porque a massificação de pensamento, mesmo quando bem intencionada, vai continuar sendo um problema. Até mesmo quando alguém pega o meu sistema de pensamento que eu utilizo e começa a repetir demais, a sacralizar demais, eu já fico preocupado. Vou confessar, já me dá um tremendo arrepio quando eu vejo alguém repetindo exatamente o que eu digo, assim, de uma forma, e eu já vi isso várias vezes, eu me sinto assim meio preocupado, porque eu me sinto responsável por aquela pessoa, porque eu fiz a cabeça daquela pessoa, e agora estou sendo testado, me dá um incômodo isso. Eu prefiro que a pessoa, claro que eu quero formar opinião, eu quero que as pessoas pensem mais ou menos comigo, mas eu prefiro que elas tenham um viés crítico, que elas tenham um pé atrás, que elas estejam sempre assim, tentando formular a sua própria visão, que sim,
proliferem as minhas ideias, mas também com as delas próprias, nesse amálgama. Isso é melhor. Então, tem que ser subversivo até nesse nível. Então, sejam subversivos comigo também, neste canal, por favor. Então, esse é o ponto. Esse é o recado. Sim, é uma subversão nesse bom sentido de desafiar ordens estabelecidas, de desafiar consensos, de desafiar, não importa onde eles estejam, essas certezas totais, inclusive as mais bem intencionadas possíveis. Nesse exato momento tem um consenso muito forte em todos esses aspectos do discurso do combate à pandemia. Tenhamos cuidado com isso, porque tem problemas aí dentro também, sem nunca, é claro, cair num nível de demência, de deterioração, de boçalidade absoluta como é o bolsonarismo, né? Que pelo amor de Deus. Mas sim, então façam esse favor. Confrontem também, sejam subversivos com relação ao meu pensamento, sejam subversivos nesse canal, claro, mantendo o mínimo de respeito à dialética de ideias e à fertilidade que pode sempre promover um incremento, uma melhora, uma sofisticação, não só do meu pensamento, mas sobretudo do seu. Então eu sou Marcos Valério XR, no dia 30 de abril de 2021. Muito obrigado por sua atenção.